Fala, corretor de imóveis, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa missão, que é qual? Te ensinar, te orientar a fazer 4 vendas no mês, hein? Com as dicas que a gente está dando aqui toda semana, você vai conseguir performar 4 vendas no mês. Só que hoje, de forma diferente, a gente vai falar com você que quer escalar um pouco o seu resultado. Você que já é um corretor de imóveis aí um pouco mais avançado, que quer ir para o mercado de alto padrão, quadruplicar os seus ganhos, tá? Que dá para fazer. Hoje a gente está com um convidado especial, né, William? Com certeza, hoje a gente está aqui com o corretor alto padrão Marcelo Viana e a sua esposa Thaís Rezende. Conta um pouco da história de vocês. Então, né, conforme esse meu nome é Marcelo Viana, corretor alto padrão, esse é meu sobrenome. E eu tenho como formação aí, eu iniciei um curso de engenharia de produção. E Não, William? Sempre igual vocês dois aí, né? Eu acho que o corretor que inicia o curso, inicia o curso de engenharia e não termina. Não. Você vai ficar rico. Esse é o segredo do sucesso. Coincidiu nos três. Esse é o aqui, segredo do sucesso. Mas tem que ser produção. Tem que ser produção, engenharia não de pode produção. ser outra. Se você tiver com dúvida em qual curso superior você quer ingressar, faz engenharia de produção que resolve. Tá tudo certo. Com certeza você vai parar no meio do caminho. Enfim, e aí eu parei, eu interrompi o curso para empreender, jovem, né, 18, 19 anos ali, e empreendi até os 35 anos. E aí uma das empresas, da principal empresa que eu tinha em Minas, eu vendi. Eu sou de Minas Gerais, né, Ipatinga, interior de Minas, e vim para Sorocaba, e aqui em Sorocaba eu atuei aí em vários segmentos também. Eu já trabalhei aqui em Sorocaba em pão de açúcar, já trabalhei como manobrista em distribuidora e trabalhei também como correspondente bancário, especificamente aí atuando como na parte de financiamento imobiliário. Foi quando eu recebi o convite para atuar como corretor. E cá estou, né, corretor de alto padrão. Legal. O Marcelo já foi bem objetivo, né? Ele já viu o nicho que ele quis e ele já focou. Né? Ele não se demorou muito num nicho onde ele não se identificava. Mas se apresente, Thaís. Vamos lá, né? Eu sou Thaís Rezende, sou psicóloga clínica. No momento, passando por uma transição de carreira. No momento, eu estou ainda atendendo como psicóloga e também como corretora de imóveis. Iniciei aí como corretora há aproximadamente 1 ano, mais engajada há um pouquinho mais de 6 meses e já consegui alguns resultados. Legal. Né? Um pouquinho mais de 2 milhões também de vendas. E tô lá junto com o William na WD. Embora o Marcelo seja meu esposo, a gente tá aí em caminhos distintos, né? Eu tô começando com médio padrão para poder caminhar para o alto padrão. Até porque para caminhar para o alto padrão precisa aprender muita coisa, né? E é isso. Que legal. Adquirindo bagagem, tá adquirindo bagagem. É isso aí. Marcelo, fala pra gente por que você decidiu seguir com o alto padrão. O que você enxergou no mercado? O que você viu ali de diferencial? Eu acho bom para o pessoal estar entendendo aí. É o desejo de todo corretor, acredito, né? Todo corretor sonha em trabalhar alto padrão. No alto padrão. Uhum. Então, eu, né, quando eu comecei, eu atendia aí diversos públicos, né, não especificava. Eu pegava aí lead independente do valor que o cliente queria comprar o imóvel. Inclusive, eu já participei de plantões de imóvel de R$180 mil. Participei de lançamento, né, em construtora de imóvel de R$150 mil. Vendi bem também e tal. Porém, sempre que eu ouvia dos corretores que eu conversava, eles falavam que era muito difícil vender imóvel de alto padrão. Que você tinha que ter uma reserva, que demorava muito tempo para vender.
né? E aí ficava inviável financeiramente. E eu sempre acreditei que, né, tratando de mercado de trabalho, onde é mais difícil, tem menos pessoas, você tem menos concorrentes, né? E acaba, na minha opinião, sendo melhor, né? Quanto menos concorrente, melhor. Então, quanto mais difícil, maior o desafio, para mim, eu acredito que é ali que eu quero estar. Então, foi isso que eu decidi. Se é difícil, é lá que eu quero estar. Então, em determinado momento da minha carreira, eu decidi que eu ia atuar somente no alto padrão, né? Eu ia me especializar no alto padrão. E aí, que é uma outra característica minha, eu me dediquei, eu estudei, eu me aprofundei e tentei aí extrair o máximo possível de informação sobre o mercado de alto padrão e comecei a atuar. Aí tem um amigo corretor, né, que até brinca, né, que corretor ele tem que ter uma renda extra para poder atuar. E no caso ele tem brincado, na minha renda extra é minha esposa, né? Acontece, né? E aí nesse período de transição eu fiquei um tempo sem vender, né? Que você não vira aí a chave e tô vendendo todo mês um imóvel de 2 milhões. Ela gera isso. E desconforto. aí é esse período que é o período onde a maioria desiste, né? Porque não consegue enxergar onde quer chegar e o que tem que passar para chegar lá e aí desiste. E aí, como eu tinha o apoio aí da Thaís, né? Que na época era minha renda extra, né? Ela segurou as pontas, eu consegui passar por esse período. E consegui hoje os resultados que eu consigo. Entendi. E agora ele é minha renda extra. Agora sim, Agora sim. Então, gente, nessa sua jornada aí do alto padrão, qual foi a sua maior dificuldade, além desse tempo? A grande dificuldade é justamente a questão financeira, né? Que aí você se sente frustrado de estar ali trabalhando todo dia, né? E você começar um projeto, acho que independente do ramo, independente do que você faz, todo início é doloroso, né? Então você vai ter dificuldade financeira, você vai ter dificuldade de acreditar que aqui você está realmente no caminho certo. Não, eu estou trabalhando 12 horas por dia, eu não estou conseguindo vender e não está entrando e não está dando. Será que o que eu estou fazendo é realmente o caminho que vai me levar para o sucesso que eu quero? Essa dúvida ela sempre vai existir, né? Não tem, se você não conseguir ter bem claro na sua mente onde você quer chegar, vai desistir, né? Isso, infelizmente, é o que acontece com a maioria. Então, eu passei por um período, né, longo sem venda, quando eu migrei para o alto padrão. Quanto tempo? Foi quase que, mas vamos colocar aí, uns 8 meses. 8 meses? 8 meses, né? Sem vender imóvel de alto padrão, tá? Aí eu vendi, esporadicamente, eu vendi um imóvel de valor baixo que acabava pagando as contas, que não era o que eu queria. Né? Combustível, né? Que aquele cliente que eu atendi no passado lá, vinha me procurava, né? Eu fazia uma vendinha ou outra, um mês. Acho que o máximo que eu cheguei a ficar sem vender foram 2 meses, tá? No período todo como corretor. Porém, eu vendia imóvel que pagava minhas contas, que não é o que eu quero, né? Não é o que a gente quer. E aí, nessa transição, criei, né, o perfil no Instagram e alimentando e colocando conteúdo e pouco engajamento e poucas pessoas interessadas. E aí foi quando acontece a primeira venda, né? Que aí você vê, aí acontece a segunda venda, acontece a terceira venda e as pessoas começam a engajar, começam a te notar, começam a pedir e aí você vê, não, realmente aquele esforço lá valeu a pena, né? Passar por aquele período valeu a pena. Legal. Que legal. Que legal. E quanto tempo levou para você chegar no alto padrão? Você contou que levou 8 meses de transição, mas antes disso você tinha uma bagagem de quanto tempo como corretor de imóveis? 1 ano, né? 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Você trabalhou 1 ano de modo geral, plantão, lançamento, etc. Isso aí. Tá? Aí 8 meses você levou essa migração. Isso. Quando eu participei do plantão, do último plantão que eu participei, lá tinha acho que 40 corretores. Então, assim, aí eu fiquei lá 3 meses, aí eu vendi um imóvel lá por mês para ganhar R$4.000, né, a venda de cada imóvel. Foi quando eu
virei e falei, não, isso aqui não é, né? E foi justamente nesse plantão que eu percebi, né, os corretores falando, não, o alto padrão é difícil, o alto padrão demora muito para vender. Dos 40, nenhum daqueles corretores que estavam lá atuavam no alto padrão. Eles já tentaram, mas desistiram, voltaram e tal. Rapaz, ali eu vou ficar batendo cabeça, é aí que eu quero ficar, então. Se tem 40 pessoas aqui vendendo o mesmo produto, eles estão conseguindo, então eu quero ir onde não tem. Onde tem poucos corretores. É lá que eu vou, independente se der certo ou não, eu vou tentar lá. E aí é aquela questão da persistência, né? Que entra a persistência. Se você realmente acredita, você vai persistir. Você não vai só enxergar o que você está passando. Você vai ver o que você está buscando lá no futuro, né? É a esperança, né? Você vive basicamente de uma esperança de uma coisa que você ainda não vive, né? Que é isso, esperança é isso, né? Mas que você tem certeza que vai acontecer no futuro. Aí eu bati naquilo, fiquei até dar certo, entendeu? Não tinha opção. Né? Eu não tinha opção. E quem te inspirou a isso, assim? Tem pessoas ao seu entorno que trabalhou esse segmento, que você... Por exemplo, o que me inspirou na corretagem, antes de eu ter resultado, era eu ver pessoas do meu lado tendo resultado. Isso me inspirava. Dava a esperança, como você comentou. Uhum. Quem foram as pessoas assim, que te inspirou nesse segmento de alto padrão? Essa pergunta é tendenciosa, né? Ninguém sabe a resposta entendi. aqui. Não, assim, ó. Né, eu já falei isso aí, abrindo a janelinha da rasgação de seda de novo, né? Não, mas eu não tô falando de mim, não. Tô falando do alto padrão, alto padrão. Enfim, mas é só... Na verdade, acho que a inspiração, mesmo que não seja do alto padrão, ela vem do resultado. Sim. Né? O que inspira, por exemplo, milhões ou milhões de jovens querer virar jogador de futebol? É o resultado que um jogador de futebol tem, independente se ele joga num time grande ou num time pequeno e tal. Você vê, quero ser igual o Neymar e tal. Então, eu via alguns corretores tendo sucesso, mas assim, falando, a história que eu vi pessoalmente, eu vi e via de outras pessoas, é a sua história. Obrigado. Né? Você, quando você começou como corretor, segundo a pessoa que me contou, você foi até uma imobiliária para fazer um serviço de gesso, né? Isso. Aí você viu o cara lá, falou, eu quero... Não, o que esse cara faz, né? Eu quero ser corretor também. Você era ajudante de gesseiro, né? Essa história, né? Que me contaram. Sim. Não foi você que contou, mas me contaram. E aí você conseguiu, como corretor, transformar a sua vida e da sua família. Né? Então, assim, não é conto de fada. Você não está contando essa história para me convencer a ser corretor. Que acontece quando a pessoa é day trade, por exemplo. Né? Ela simula que ela tem sucesso para poder vender um curso de day trade. Você não está querendo vender curso aqui. Né? A sua história você tem na um verdade, resultado. a gente vai. E depois, o que é importante, né? O período que você teve essa transformação, né? O tempo. 3, então, 4 anos. Curto, né? E aí assim, aí você fala, mas você não vende alto padrão hoje, né? Não. Porém, como eu me identificava mais com alto padrão, eu vou falar, não, peguei o que você fez, né? Indiretamente, conversando com você, com outras pessoas, fui vendo o que você fez no seu começo e vou aplicar aquilo no alto padrão. Basicamente isso que eu fiz, tá? Eu fiz mais ou menos, eu apliquei no alto padrão. E aí a minha bagagem, a minha história de vida me ajudou um pouco, porque eu tenho um pouco mais de facilidade de comunicar com o cliente de alto padrão. Então eu consigo extrair ou transmitir para o cliente a tranquilidade e a segurança que ele quer de um corretor que está vendendo uma casa de 3 milhões. Legal. Eu não vou com aquele medo de, não, vou vender um imóvel, vou atender um cara milionário, vou atender um cara... Não. Né, assim, eu consigo resolver o problema para ele em função da história de vida que eu já tenho. Né? Eu já estou acostumado a lidar com esse público. Que legal. Eu agradeço a palavra, mas não foi nessa intenção, não. É que realmente eu achei que você ia citar o Weber, alguém assim, nesse segmento de que você tá atuando, entendeu? Até eu perguntei porque eu também quero pegar como referência, que eu conheço muito pouca pessoa no segmento de alto padrão. Quem eu conheço basicamente é o Weber, que eu sei que ele trabalha bastante com isso. Como eu conheço muito o baixo padrão, que é o que a gente vende, né? Você acaba se relacionando com aquele tipo de pessoa. Eu achei que essas pessoas também tinha te inspirado, se olhar negociações grandes, etc., para você querer migrar para isso, entendeu? Não, entendi. Na verdade, o exemplo eu peguei como referência para poder atuar no alto padrão. Que legal. Né? Legal, muito legal. E aí, Thaís? Corretora de imóveis agora? Tá feliz? Tô feliz, tô me encontrando, né? Reencontrando. Acho que vale muito a pena a gente se perguntar em qual momento da vida a gente está. E
mudar de carreira, mudar de profissão, desde que naquele momento faça sentido para você, né? Eu sou mãe, então eu preciso de muita flexibilidade no horário, porque ser mãe, ter um filho pequeno demanda muito o nosso tempo. Não só a atenção, mas o nosso tempo. Então, a corretagem, a psicologia também me permitia isso. Porém, menos brecha para imprevistos, porque são horários realmente ali calculados. Na corretagem, a gente consegue ter essa flexibilidade. Então, eu deixei o filho na escola, consigo marcar uma visita para 9 horas ou 3 horas da tarde. Então, tô me identificando, tô buscando aí aprender na corretagem. O que você utiliza aí da sua formação como psicóloga que você acha que é uma vantagem na corretagem? Olha, outro dia eu tive essa conversa com o Marcel e, por incrível que pareça, da minha parte, conscientemente, eu não acredito que eu fico ali analisando de fato, fazendo um trabalho psicológico com o cliente. Eu não estou ali fazendo trabalho como psicóloga. Porém, o fato de eu ter o conhecimento, ter tido a formação, faz com que eu esteja ali de uma forma diferente, se eu não tivesse. Então, eu já me coloco atenta aos detalhes daquele cliente, busco realmente conhecer aquele cliente, o que ele está trazendo, qual que é o problema, né? Se for um problema. Ele está buscando uma casa nova, maior, por status, por um investimento, por uma oportunidade. Ele está buscando porque está mudando de trabalho, de cidade, porque se separou, porque está casando, que é o que todo corretor acaba fazendo. Porém, eu me coloco de uma forma que eu tento entender por detrás da linguagem, né? Pessoa, sei lá, vamos dar um exemplo, uma família de idosos. Eu tento entender onde que ele mora, vou tentar entender onde ele mora, como que é a casa dele, de forma numa conversa mesmo, né? Num bate-papo tranquilo, sem ser um interrogatório, um questionário. E aí eu entendo que se aquela fase pode ser a fase para aquela casa, seja uma casa para eles envelhecerem, que querem estabilidade ali, para ficar tranquilo, é uma casa para começar a vida, né? É para melhorar o patamar de vida, é para ter status. Então, eu tento entender através do bate-papo o que está por detrás, que é entrar a questão aí do inconsciente. Muitas vezes o cliente, ele tem desejos inconscientes que não são transmitidos verbalmente, né? Nem no comportamento. Mas algumas vezes acontece deles transmitirem mesmo verbalmente. Olha, eu quero morar num lugar tal, porque, sei lá, a empresa mudou para cá, porque o chefe mora aqui. Então, a formação, ela contribui para que eu entenda a subjetividade do cliente. Qual é o motivo dele? Quem é ele? Né? Quem é ele como um todo? Porque ele não é único normalmente, né? Ele tem uma família, ele tem os seus desejos, ele tem a sua profissão. E tudo isso se conversa na hora de você oferecer o imóvel. Então, se o cliente ele trabalha em São Paulo e ele quer ficar transitando em São Paulo e Sorocaba, possivelmente você vai pensar numa localização mais fácil, né? Então, é uma informação que contribui para que você ofereça um imóvel que não vai precisar ficar passando por um trânsito todos os dias para poder ir trabalhar. Porque possivelmente, sem certeza, mas possivelmente ele está fugindo do trânsito de São Paulo. Então, é um exemplo que eu tento entender essa subjetividade e sem ser explícito, verbalmente explícito ali, eu tento entender essa dinâmica para oferecer e pensar num imóvel mais adequado. Mas se é para pensar, seja a formação acadêmica ou a bagagem, como ele contou várias vezes que ele tem uma bagagem grande, sempre vai te ajudar no seu próximo trabalho, né? Eu falo que a engenharia me ajudou a chegar onde eu tô. Eu fiz 8 semestres, eu não terminei. Mas o tanto que eu estudei para fazer esses 8 semestres, principalmente o lado da matemática, hoje, modéstia à parte, eu penso muito rápido, principalmente em número. É um desenvolvimento rápido, mas porque foi muito exercitado, né? Eu lembro quando você comentou de São Paulo, quando algum cliente fala de São Paulo, você fala super bem, porque você veio de lá. Então, você entende a dor da pessoa que quer vir de lá para cá, eu já não entendo tanto. Então, a bagagem
seja ela acadêmica ou a experiência, ela vai sim agregar na sua próxima profissão. Sim. Por incrível que pareça, eu costumo ter como uma linha de raciocínio pessoal, né? Desde sempre. Assim como o Marcel também foi uma pessoa que já trabalhou em tudo. Eu trabalhei de babá, de criança, de idoso, já trabalhei de garçonete, enfim. E eu falo que tudo que a gente passa na vida, em todos os momentos que a gente vive, é como se cada história, cada experiência fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Em algum momento você vai precisar utilizar aquela peça para montar uma outra parte da sua vida. Então, a sua bagagem, a sua pecinha do quebra-cabeça que foi lá da engenharia, hoje ela está somando, ela está juntando com a sua experiência do agora. Eu acredito muito nisso. Então, eu penso que tudo que a gente vive, mesmo que seja algo não tão bom, né, ele vai contribuir em algum momento, na próxima etapa da sua vida. Se você souber utilizar, né? Com certeza. Como a gente chama na psicologia, se você tiver resiliência, se você souber ressignificar situações na sua vida. Marcel, Legal. falar um pouquinho de funil de vendas do alto padrão. Você costuma atender muitos clientes, poucos clientes? Tipo assim, é pouco cliente, só que várias vezes indo no condomínio. Fala um pouquinho mais desse mundo pro corretor de imóveis. Eu sigo uma rotina de trabalho, né, respondendo a pergunta aí, é que com 4 objetivos bem claros. Eu acordo, o que eu preciso fazer hoje? Se eu fizer no final do dia, eu me sinto realizado ou eu me sinto que eu cumpri minha missão de vida? Primeiro, gerar pelo menos 2 leads novos. Gerar, que eu falo, iniciar a conversa com pelo menos 2 pessoas interessadas. Então, esse é um objetivo. O segundo objetivo é captar um imóvel. Ir lá, captar, e aí que entraria o terceiro objetivo, é gerar o imóvel e fazer as imagens desse imóvel, né? Fazer a produção desse imóvel. Então, que inclui visitar, conhecer, entender esse imóvel, ver as principais características e vantagens dele com relação ao outro, preço e tal, para que quando eu visitar com o cliente, eu vá com propriedade, sabe? Eu não vou chegar lá e vou ficar tão surpreso quanto o cliente, né? Eu não gosto de visitar. Acontece. Eu já vi também. O corretor chega e fala, nossa, que casa bonita. O corretor achou a casa bonita, né? Então o cliente vai... Ou ao contrário, se o corretor quiser, entra e fala, nossa, que casa é ruim. essa, né? Ou então o cliente começar a explicar pro corretor, falando, essa pedra aqui é tal, esse piso é tal, que o cara não conhece, entendeu? Enfim, eu evito isso. Estranho também, né? Tem coisa que você estranha e você transparece pro cliente, né? Isso aí. E o seu corpo fala, não adianta, né? Fala. Se você não se preparar, o seu corpo o cliente vai perceber. Então, e o quarto ponto é estudar o mercado, né? Não estudar o imóvel, mas estudar o condomínio. Eu sempre coloco isso na minha rotina. Então, são 4 coisas que eu tento fazer todo dia. Dessas 4 tarefas, né, que é a sua pergunta, do funil de venda. Se eu consigo falar com 2 clientes por dia, é bem provável que desses 2 eu consiga pelo menos gerar uma visita. 50% de conversão. Pelo menos uma visita, né? Boa. E aí, desses, né, vamos colocar aí dentro do mês, né? Então a gente vai colocar 5 dias, 6 dias na semana, eu vou conseguir efetuar uma venda. Tá? São 20 visitas no mês para gerar uma venda. Pra gerar uma venda. Aí, tipo assim, essas visitas, são 20 visitas. Falando de cliente, são 8, 10, porque geralmente o pessoal vai mais de uma. Pelo que ele falou, né? Que ele falou que é 50%. Do que eu... Quando eu inicio a conversa com um cliente que está querendo comprar um imóvel de alto padrão, eu traço como objetivo principal trazer ele para o imóvel. Eu quero conversar com ele pessoalmente, eu não quero ficar conversando com ele no WhatsApp. Tá certo. Então eu tento assim, já de início. Nossa, eu gostei demais desse imóvel... me fale um pouco mais sobre ele. Eu falo, me passe mais informações. Por que você não visita? Que aí você vai sentir o que eu senti quando eu visitei esse imóvel. É muito melhor pra você do que eu ficar te explicando. Vai sentir o que eu senti. senti. Quando eu visitei isso. É muito melhor do que eu ficar te explicando. Não quer. Então esse cara que não quer visitar, ele é um especulador. Ele é especulador. Então, pra mim, ele não quer visitar. Se ele quer comprar um imóvel, ele vai visitar, não vai comprar. Né? Apesar que eu tenho uma venda que o cliente não visitou o imóvel. Já aconteceu isso? Vocês de não visitar?
Eu já vendi pra cliente do Japão 100% online. Então essa é a minha primeira experiência. Eu tô Mas com um cliente, pouco, né? É o raro. cliente, eu conversei com ele há um tempo atrás, expliquei, falei do imóvel, passou uns 15 dias e falou, olha, aquele imóvel que você me falou é o que eu quero comprar. Imóvel de 3,5 milhões. Eu falei, tá, e que dia que você vai visitar ele? Esse que é o problema, não tem como eu visitar. Eu falei, então manda o documento aí. Pode mandar o documento. Não, calma, não é assim também não. Vou conversar com meu marido aqui e tal, aí a gente vai ver como que vai fazer. Se eu não conseguir visitar, a gente já vai mandar uma proposta sem visitar. É raro, né? É raro. Mas você tava preparado, isso que importa. manda o documento, quer comprar, eu vou impedir ela de comprar só porque ela quer visitar, isso é um detalhe, né? Eu falei com ela, funil, visitar um detalhe, você quer comprar, já atingiu o objetivo. Aí é que entra ser objetivo, não Isso. ficar enrolando, com medo de falar com o cliente, de pedir o documento, enfim. Eu falei, manda o documento que eu vou elaborar o contrato. Isso que eu falei com ela. Você quer comprar? Vou impedir, né? Enfim. Mas ainda não deu certo. Ela marcou agora a primeira semana de abril, né? Que é agora. Vou entrar em contato de novo para ver se a gente formaliza. Mas, com base nessa métrica que eu sigo, né? De pelo menos uma visita, é lógico que não é perfeito. Vai ter dia que eu não vou conseguir visita. É o objetivo que você já traçou. Que eu tracei. Então eu converso já pra isso aí. Ontem mesmo, por exemplo, a gente tinha 2 visitas agendadas. Eu tinha uma visita de manhã e uma tarde. A gente desmarcou. Tem dia que eu não tenho visita. Domingo, visita. Sábado passado, visita. Amanhã tem visita. E cliente. E captação de imóvel. Então aí assim vai virando, né? Vai montando o quebra-cabeça para vender todo mês. E ontem aconteceu até uma coisa interessante. Eu entrei no condomínio e fiz um vídeo lá no condomínio, no Alphaville. Ó, que casa maravilhosa e tal. Citei o arquiteto que eu achava que tinha feito a casa, que é a F Polis, e não era. E aí um proprietário lá do Alphaville 3 viu o meu vídeo e falou assim, ó, eu vi que você tá com um cliente dentro do Alphaville, mostra a minha casa também. Eu não tinha essa casa no meu portfólio lá. Já gerou captação. Já perguntei, ele foi e mandou uma fotinha e falei, você quer ver essa casa também? Quero. A gente foi lá mostrar a casa. Ou seja, eu visitei e captei, né? Atingi os 2 objetivos só porque eu fiz um vídeo. E é essencial rede social. Indiscutível. Não uso mais portal, não uso nada. Todos os leads que eu gero é tudo de rede social. Tudo no digital. Inspirado no nosso amigo aí, né? O marqueteiro do digital. Aí. E falando de funil, mesmo eu falando, não marque visita na segunda-feira de manhã porque você precisa me acompanhar no exame. Foi mais forte que ele marcou. Não, no caso fui eu, né? Que a visita tá marcada pra tarde, ele tinha um exame importante de acompanhar. A gente tava lá no exame, a mulher falou assim, você pode ir comigo, mudei meu horário após, você pode ir comigo num imóvel 10h30 da manhã? Meu tio é 2 milhões de reais. Ela tava entrando pra fazer o exame. Falei, o que você acha? Se quiser, eu desmarco, né? Perguntei, um exame de endoscopia, ou seja... precisa... Ele tinha que estar junto. Fica meio não dopado, tem problema, né? Aí não consegue, adora trabalhar. Não tem horário, né? Paixão pela profissão. Em cima do que ele falou, tem 2 pontos que eu acho legal agregar. O primeiro fator, ele montou uma agenda e ele tem uma rotina de trabalho. Eu acho que o corretor tem que ter. Não existe isso de eu vou pro escritório, eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu sei o que eu vou fazer aqui. Hoje eu tenho essa gravação, eu sei o que eu preciso fazer à tarde. É claro que você tem alguns momentos vagos que você vai adaptando. Pô, vou subir e-mail, vou subir pasta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas você tem que ter agenda de trabalho. É muito errado o corretor que se aventura a trabalhar sem agenda. Eu também tenho uma agenda parecida com a sua. Só que eu gosto mais de separar por dia do que quantidade de coisas nos dias. Eu tenho um dia específico que eu saio conhecer imóveis. Eu gosto de gravar naquele dia, aquele é o meu dia para isso e tal. Mas eu acho que isso é muito importante. Mudou minha vida e foi ele que me ensinou também. Ele deu um treinamento lá. Segunda-feira. Segunda-feira é um exemplo. É dia para organizar tudo que aconteceu no final de semana e organizar sua próxima semana. Então, foca no escritório, não sai pra rua. Foca, organiza. Terça, vamos pra rua conhecer imóvel, tal. Na quarta, isso. Então, muito bacana. Planejamento é importantíssimo, né? Nossa, planejamento de agenda, assim, é muito legal. E é engraçado, quando você planeja, né? Mesmo que é uns negócios assim que você até não tá acreditando. Tem vezes que você não acredita. Mas o simples fato de você ter um plano de início, meio e fim, você consegue chegar onde você quer. Uhum. Vou falar por mim, esse ano, né, com um monte de mudança do ano passado, tudo. Chegou esse ano, eu falei, eu quero ter minha equipe, eu vou chegar em 3 meses em tal VGV, né? Beleza. Primeiro mês foi bom. Fevereiro foi um desastre. Só que assim, eu continuei no plano. O que eu fiz de errado em fevereiro que eu tenho que recuperar em março? Só que assim, no meio de fevereiro eu já bateu o estalo, né? Acho que até conversando com o William, assim, ele falou, cara, eu acho que eu tô errando em algum negócio aqui. Aí beleza. Aí pá,
falei com os corretores, né? Fiz o treinamento ali e tal, fui ajustando. Esse mês que passou, a gente conseguiu recuperar fevereiro e bater a meta de março. Então, assim, os 3 primeiros meses que na minha cabeça não tava, assim, pô, eu tô solo agora, né? Não tenho... É eu por eu mesmo, né? E graças a Deus, o simples fato de a gente ter tudo isso aí planejado e executando, aí você consegue chegar onde você quer. Sim. Legal. Algo que eu tô aprendendo com o William. Tô tentando ensinar. Não, você vai conseguir. Não, cara, ela é ótima vendedora. Se ela se organizar, eu falei várias vezes. Lembra o dia que a gente fez lá o Amigo Secreto? Que eu fui dar a dica de que era minha amiga. Eu falei, ó, uma pessoa que eu gosto muito, mas é desorganizada. Aí Todo o mundo pessoal já sabia falou. quem era. Mas aí eu vou me defender. Né? É algo que eu tô tentando melhorar para melhorar essa organização. O excesso de tarefa. Sim. Né? São muitas tarefas, aquela famosa, né, que é querer dar conta de tudo. Então, eu já tô me organizando em não querer dar conta de tudo. Né? Um exemplo, eu não lavo uma louça em casa mais. É tudo Marcel. Ô, louco. Então, assim, por quê? E vender um imóvel de alto padrão e ainda lavar louça. Então, Que homem. eu tenho que entender que eu não posso dar conta de tudo. Moça. Senão eu vou ficar desorganizada. Vamos cortar aí, que aí você tá fazendo propaganda aí. Fazendo propaganda do homem. Então, assim, a questão da organização, pra mim, pra fazer sentido, pra mim, do jeito que eu sei que vai dar certo, pra mim Sim, não posso dar conta de tudo. verdade. Então, eu tô vendo o que eu posso abrir mão, tentando reduzir alguma coisa, pra, né, dividir alguma tarefa pra poder me organizar e atender melhor todos os trabalhos, né? Então, na área da corretagem, eu sei que eu preciso ter esse planejamento, assim como eu tenho na psicologia, né? Sim. Com a clínica. Hoje, eu não pego pacientes novos. Eu tenho um consultório montado, limpinho, cheirosinho, maravilhoso. Então, eu tenho outras colegas psicólogas. Vem um paciente novo, olha, eu não tô atendendo, mas tem essa colega aqui. Então, eu tô passando para as outras colegas esses pacientes. Eu não tô pegando mais. Justamente porque eu sei que se eu pegar mais paciente, menos tempo eu vou ter para corretagem, menos eu vou ficar, ainda mais desorganizada eu vou ficar. Então, eu tô entendendo isso, que eu não posso dar conta de tudo. Para eu poder Legal. dar o melhor de mim em cada tarefa que eu estiver executando. Legal. Deixar a dica, então, pro corretor que tá assistindo. Vai separando aí. Primeira, organização, agenda. Tem que ter, não é se aventurar. Chegar na imobiliária, no plantão, não importa onde seja, vou chegar aqui e vou esperar aparecer um cliente. Não. Vamos pegar como base o que o Marcel falou, que é a segunda coisa que eu queria argumentar, que é entender que existe um funil. É igual aqui, a gente entende que existe um funil. A gente falou do primeiro tópico, vamos pro segundo, vamos pro terceiro, sempre avançando os processos. E ele comentou, o primeiro funil dele é o quê? Eu quero captar um imóvel. Ele vai captar um imóvel para quê? Para ele fazer a foto e o vídeo e ter um cliente. Então ele avança. Também não adianta só ele captar e deixar lá parado. Então ele vai lá, depois que ele conversa com o construtor, ele faz foto e vídeo. Uma coisa que eu tava conversando com meus corretores semana passada que vem de encontro com o que você falou. Você faz captação? Faço. E depois? Qual que é o próximo passo? Porque sempre o William fala, né? Avança Qual que é o próximo passo? Deixar público. Você capta, mas não publica? Como é que funciona? Deixar na manga. Tem corretor que deixa na manga. Tem medo dos outros vender. É que essa captação, né? Esse proprietário, ele pode ser um possível cliente. Sim. Né? Então, ele é um cliente. É raro quem não vai cliente. comprar outro imóvel. Então, seja você precisa, construtor, né, fazer seja a captação e mostrar que terceiro. você O está cara vai trabalhando o investir em imóvel dele. Sim. E ainda falando sobre essa questão do funil, uma coisa que é bem claro para mim é a questão do nicho que eu atuo e me especializar nesse nicho, né? Quando eu começo a captar os leads, né? Quando eu começo a atender o lead, aí eu vejo que aquele cliente que está querendo comprar, ele foge do padrão que eu já trabalho, eu descarto, entendeu? Ou eu passo para a Thaís ou eu não dou continuidade no atendimento. Porque a minha especialidade é imóveis de condomínio na Zona Sul. Aí chega um cliente, eu quero comprar um imóvel de 1,5 milhão lá na Zona Norte. Eu não atendo, entendeu? Mesmo que seja um imóvel dentro da minha faixa de preço, porque não é a minha especialidade. E aí eu vou perder o meu tempo e às vezes o tempo do cliente tentando achar um imóvel para ele
que eu vou... Esse cliente eu não vou conseguir vender, é bem provável, a chance é grande de eu não conseguir vender, porque eu não sou especialista na região onde ele está querendo comprar. Então, eu vou atender... Aí a diferença, chega um cliente, não, eu quero comprar um imóvel na Zona Sul, em condomínio, até 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão, aí sim é a minha especialidade. Com esse cara, eu vou conseguir passar para ele a segurança que ele quer, que é de uma pessoa que entende do que ele está pedindo. Eu acho que isso faz total diferença. Você se especializar. Não tem como você atender todo mundo. Em Sorocaba tem 6.200 condomínios. Você não consegue entender. Você não consegue conhecer todos os condomínios. Não adianta, entendeu? Ou você se especializa em um não, né? Mas assim, em uma região propriamente dita, ou então você não vai conseguir vender todo mês, né? E tem cliente para comprar todo mês no nicho que você vai escolher. Quer seja de imóveis popular, quer seja, né, de alto padrão, de altíssimo padrão. É lógico que às vezes do altíssimo padrão vai ter menos para você atender, porém de mais qualidade. Então tem que ter essa coragem. Não, eu sou da região tal, eu vou atender a região tal. Ah, mas apareceu um lá, eu vou lá porque eu não vendi esse mês ainda, eu vou tentar atender um lá na zona, né, onde eu não atuo para poder me salvar. Aí começa o erro. A exceção vira uma regra vira a regra e aí você perde o seu foco. Uma pergunta. Como que você faz para captar imóveis de alto padrão? Então, 3 entrevistadores. Legal. Passar um podcast para ela. Uma ótima você vai ser a próxima entrevistadora aí do programa. Hein? Vai ser oficial, né? Vai ter que manter ela. Bacana. Então, isso vem acontecendo naturalmente. Eu acho que tudo na vida, conforme você vai se especializando, você vai ganhando mais notoriedade, né? Mais as pessoas vão te procurando. Como esse exemplo que eu citei anteriormente do cliente que me viu filmando uma casa no Alphaville 3, né? Eu nem sabia que ele era proprietário, ele me seguia no Instagram e falou, tem uma casa aí, mostra pro meu cliente. Então, foi uma captação relâmpago. A maioria das captações que eu faço vem de pessoas que me procuram. Né? No início, né, dessa transição, ela acontecia através realmente de placa e indicação. Eu entrava dentro do condomínio, via a placa, ia lá no cartório para tentar achar o nome do cara, ligava para ele, pedia pelo amor de Deus, deixa eu vender, né? E aí eu colocava lá a venda. É um trabalho que eu vejo também algumas coisas que eu fazia no começo, que é necessário para estar onde a gente está hoje. Mas dá-se a impressão que a gente fazia um trabalho mais pesado, né? Um trabalho mais difícil, né? Eu fazia muito disso também, cara. Tá trabalho que dá isso aí. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas vêm atrás da gente. Aí você tem mais imóveis, na verdade, do que cliente. Mais do que cliente para comprar. Aí, porque o começo do corretor, até uma dica, se eu puder dar também pro corretor de imóveis. A maioria das imobiliárias tá com tempo livre e vai captar imóvel. Cara, eu sou mais fã de captar cliente, William. Mas no começo a gente sempre corre atrás de imóveis, né? O tempo todo correndo atrás de imóveis. E agora é natural que você tem tantos imóveis que você quer atrás de cliente. Aí você começa a anunciar imóvel para conseguir o lead. Sim. Não é verdade? E uma coisa também que me ajudou recentemente, eu fiz um investimento, né, num aparelho, né, que tem, né, que é o iPhone 14 e tal, e aí a qualidade das fotos melhorar bastante. Eu fiz um curso de fotografia e hoje eu tenho proprietário que me procura para fazer foto. Eles falam, vi as fotos lá, ficaram lindas, vem aqui fazer foto da minha casa também. As fotos no meu perfil, todas as fotos, todos os imóveis que eu publico são fotos que eu mesmo faço e eu não divulgo foto que o proprietário me manda. Normalmente o cara vai lá e faz a foto lá de qualquer jeito e tal. E isso faz uma diferença. Porque, primeiro, você tem a oportunidade de ir lá conhecer o imóvel, tira suas dúvidas e tal. Essa pra mim é o mais importante. E faz foto de qualidade. Faz diferença isso. Porque aí o cliente que tá vendo aquilo ali vê que você não tá brincando. Né? Você tá ali, é um trabalho sério. Com certeza. É um trabalho árduo, né? Com certeza. Eu tenho um case disso daí, cara, que é perfeito o que você falou. Tinha um anúncio lá no Campus do Conde, que era carne de vaca. Eu tinha contado lá, tinha 18 imobiliárias anunciando no Viva Real. 18. Mesmo imóvel. As mesmas fotos. Cada um com preço. Só muda o preço. O proprietário divulgou, né? Beleza. Aí o corretor, Lucas, esse imóvel é bom, meu. Ele vende. Só que como é que faz? Falei, a gente vai lá hoje à tarde, a gente vai fazer o material dele, a gente vai mudar todos os ângulos das fotos e a gente vai anunciar normal. Esse corretor, ele tinha portal também. Beleza. Você acredita que
a cliente que comprou dele esse imóvel veio pelo portal também, chamou mais atenção as fotos que ele fez, ele tratou, deu bonitinho, fez uma cópia bonitinho, fez o anúncio, e ela falou que já tinha visto o imóvel em outros imobiliários e sempre Não tinha chamado a descartava. atenção, né? Sempre descartava o imóvel. Ela falou, não acredito que é esse imóvel aqui. O simples fato de você ir, Sim, tirar a foto, sim. gera mais atração do que... Gera. Eles compram pela foto, Sim, pela é. imagem primeiro, né? Faz diferença demais. A Eu tenho um qualidade. caso semelhante. Tinha um imóvel que já estava à venda há, assim, né? Acho que tem. Eu vi anúncio desse imóvel há 2 anos atrás. Né, com as fotos, as mesmas fotos para todos e tal. Passei na frente, vi, conversei com a pessoa passou o telefone do proprietário. Falei, posso fazer fotos novas? Ah, mas choveu, inundou, estragou o piso. Falei, não, eu vou fazer as minhas fotos. Fica tranquilo, não precisa preocupar. Aí eu tirei fotos das áreas que não estavam danificadas. Realmente o imóvel estava bem danificado. E as fotos ficaram, né, modéstia à parte, ficaram espetaculares, né? Nem parecia que o imóvel tava com problema. E eu captei esse imóvel, fui com 30 dias eu vendi esse imóvel. E já tava à venda. Quando eu peguei, normalmente o que eu faço? Quando eu pego, eu mando para alguns corretores, passei, tô com esse imóvel assim, 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 preço bom e tal. Dos 3 que eu mandei, 2 falaram assim, cara, não compensa esse imóvel. Já levei cliente aí, cliente entra e ele não quer, porque esse imóvel tá judiado, ele tá abandonado, tá tudo cheio de poeira e tal. Eu falei, não tem lógica, o preço desse imóvel é bom demais, não tem como. Eu compraria essa casa se eu Eu me apaixonei por tivesse. esse imóvel se eu tivesse ganho. E a Thaís, entendeu? A gente entrou e ficou encantado com o imóvel. Eu falei, não tem como. Na verdade, eu vendi ele 3 vezes. Eu vendi para 3 pessoas esse imóvel em um mês. Né? Porque assim, eu sigo um princípio que só é venda depois que assina o contrato. Então, enquanto o cara tá naquela lá, eu comprei, mas não assinou, continuo vendendo. Pior, venda na hora que cai a comissão. Tem isso também. Um pouco dos dois. Eu considero quando entra, mas a partir da hora que assina, você não pode mais divulgar. Você não pode mais vender, né? Pelo menos você não leva mais cliente. É. Eu até o cara assinar lá no dia, Sim. 1 hora antes, eu tô mostrando. Normal. Normal, né? Acho que é todo mundo. Sim, normal. E aí foram 3 que compraram esse mesmo imóvel e assim, né? O proprietário ficou super satisfeito e tal, e deu certo, vendeu, comissão caiu e foi por causa justamente da foto. E aí só que as pessoas que foram e compraram, normalmente eles entraram e falaram, ó, na foto, tá bem esse piso aí, todo estourado. Eu não tirei da parte ruim, né? Lógico, né? Mas Qual faz foi diferença. o argumento que você usou para que eles comprassem aquele imóvel? Mesmo danificado? O argumento é que o valor que eles estavam pagando, se eles iam gastar aí 100 mil para reformar o imóvel, e o imóvel ia valer 1 milhão a mais depois. Já valia, né? Ia até valer 1 valia, milhão e mais, só era para ele fazer uma reforma pequena no imóvel. Esse detalhe que ele comentou da foto me chamou a atenção. Eu sempre acreditei muito nisso. De ir lá, eu sempre gostei muito de ir filmar. É um hobby. Pra mim é hobby, não é trabalho. E tinha 2 corretores que trabalhavam comigo na época que eles não iam conhecer os imóveis nem deles. Eles não gostavam de captar também, eles eram mais focados em venda. Mas o pouco que captava, pegava o imóvel, a imagem que o consultor mandava, jogava no sistema, não trabalhava a captação, por isso não tinha resultado, por não ter resultado era frustrado, por ser frustrado não fazia captação, porque é um ciclo, né? Sim. Mas era muito bom como vendedores. Quando eles saíram e montaram a imobiliária deles, automaticamente, como eles tinham poucos imóveis, eles foram obrigados a irem filmar, fazer foto dos imóveis, né? E eu falei pra eles, cara, quando eu comecei a ver eles anunciando e tal, falei, vocês vão evoluir muito como vendedores agora, pelo fato de você conhecer mais imóveis, que é diferente você entrar no sistema, pesquisar a região, pesquisar valor, usar todos os filtros possíveis, que é bom o sistema, mas é diferente de você conhecer, porque você lembra, cara, o cara fala Giverny, na hora, você lembra daquela, né, que eu te passei esses dias? Acabou. Cara, e os moleques estão voando por diversos outros fatores, mas eu tenho certeza que esse é um dos fatores também. Sim. Pelo corretor querer sair, então mais uma dica pro corretor de imóveis, cara, sai, vai conhecer, principalmente a sua captação, isso aí é um fato. Mas os imóveis da imobiliária de modo geral, a sua região, o seu foco de valor e tal, é muito importante. Porque conhecer os imóveis. Parece simples vender imóvel, né? A impressão que tem, você vai lá só mostrar o imóvel para quem quer comprar. Sim. Mas não é complexo, é muito mais do que isso, né? É muito mais. Você tem todo né? É até difícil de você explicar a complexidade no negócio. E às vezes o corretor que está começando, como você falou, ele acha que é isso aí, não, eu vou pegar aqui, o proprietário do imóvel mandou uma foto para mim, vou colocar num sistema e esperar um lead.
Não vai vender, entendeu? Não adianta, não vai vender todo mês. Tem Se que quiser trabalhar. vender 4 imóveis no mês, tem que visitar. E isso aí, se tem uma dica que realmente faz sentido, visita o imóvel que você vai vender. Visita o imóvel. Visita. Até Visita porque imóvel. quando você está conversando com o cliente, quando ele vai falando, você já vem o imóvel na cabeça na hora. Você visitou, você conhece, vou mostrar esse imóvel para esse cara. Porque você já conheceu, já entendeu o perfil do cliente, então você liga os interessados. Né? E aí, quando você conhece mais de um, você consegue mostrar até mesmo para convencer o seu cliente a comprar aquele que você quer que ele compre, porque você já entende que é o que vai atender ele, para ele comparar. Você leva em um que vai atender e o outro que não vai atender, que é o mesmo valor às vezes, justamente para que ele possa decidir através da comparação. Você conhece os imóveis? Que legal. Muito E legal. a sua primeira venda de alto padrão, como é que foi? Rapaz, a primeira venda, ela foi a venda também mais difícil que eu já fiz. E foi a venda que me falou assim, não, é possível, sabe? Pode continuar no alto padrão, que é possível. Cliente de São Paulo, a gente mostrou vários imóveis para ele. E ele veio com já na cabeça um imóvel específico. Era um imóvel de 2.200.000. Ele já tinha estudado esse imóvel assim, em várias imobiliárias e tal. E aí a gente levou ele nesse imóvel que ele gostou. Ele trouxe a família, ele viu e tal. Esse imóvel que eu quero. Isso depois, é lógico, né, de ter visitado vários outros para comparar. E ele falou, esse é o primeiro que eu visitei, é o que eu estou apaixonado, esse que eu quero comprar. E aí nisso, falou, então beleza, manda a documentação, ele já estava com crédito aprovado, o proprietário que já tinha passado o valor para a gente de 2.200.000. Na hora de emitir o contrato, o proprietário virou e falou assim, olha, conversei com meus filhos e eles têm apego emocional à casa e não vou mais vender essa casa. Aí a gente vira pro cliente e fala, rapaz, o cara não quer vender mais não. O cara ficou decepcionado, sim, né, ao extremo. Eu falei, perdi esse cliente, né? Não tem o que fazer. Como é que eu vou ter cara de mostrar outros imóveis para ele? Vai achar que a gente é competente e tal, beleza. E nisso ele falou assim, gostei muito do atendimento de vocês. Esse imóvel eu estava vendendo eu e o Emerson Weber, né, que você citou. E aí, porém, eu vi um outro imóvel com outro corretor que eu gostei muito. E nisso, beleza. Ele foi lá e tal e iniciou a negociação com outro corretor. E ele virou para mim e falou assim, passou um tempo, passou uns 3 meses mais ou menos, eu meio já... né? 3 não, passou uns 45 dias, 2 meses, ele falou assim, aquele imóvel que eu gostei com outro corretor, a proprietária falou que não vende mais pra mim, esse imóvel. De novo. Caraca. Aí eu quero que então que vocês, né? Mas eu perguntei, por que ela não quis vender pra você? Ele falou, o corretor não entrou em detalhes. Falei, beleza, qual imóvel que é? Tal. Falei, esse imóvel eu tenho. E eu fui lá, bati um papo com a proprietária e tal. Conheci o imóvel de novo. Conversa vai, conversa vem. E aí, ela foi e soltou. Esse imóvel já estava quase vendido, porém desisti porque o cara queria meu sofá. E o meu sofá era herança da minha mãe e tal. Falei, que estranho, né? Eu falei com o cara, falei, o problema é o sofá, cara. O que você vai fazer com o sofá de 30, 50 anos? Eu nunca falei de sofá, eu não quero sofá e tal. Isso não aconteceu. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, o que a gente fez? Falei com ela, tem um cliente interessado na sua casa, e aí eu coloquei, a gente foi, foi uma ideia do Emerson, inclusive, colocamos os dois frente a frente, não falei que era o cliente que estava quase comprando a casa dela, falei assim, o negócio é o seguinte, esse cliente aqui é o cliente que queria comprar a sua casa, tá? E aí, cliente, essa aí é a proprietária do imóvel, eu acho que está tendo mal entendido, tá na hora de vocês aí colocarem os pingos nos i. A mulher sentou assim, nossa, foi Deus que colocou vocês aqui, que não sei o que e tal. O que aconteceu? Meu Deus, eu tô pasmo. Eles começaram a conversar, ficaram amigos, entendeu? Entendeu que foi um mal entendido, o erro do corretor. Foi um erro de comunicação do corretor? Erro de comunicação do corretor. Gostei e comprou a casa. Quanto a venda? Hã? Quanto a venda? 2.200.000. Quanto dá de comissão? Um pouquinho, né? 6%? Não, essa aí deu um chorinho, mas foi próximo a 5. 100 mil. Gostaria de fazer um parênteses. O cara perdeu a venda De de 100 100 mil, mil cara. reais 100 Um mil. detalhe importante. Por causa do por sofá. conta de um
não saber conversar, né? Que Um o detalhe sofá Eu falava importante. pro cliente na hora. É. Falava, você quer o sofá? Ela não vai deixar. Escolhe o sofá que você quiser. Eu aí, te vai. dou um sofá. Te dou o sofá. Mas um igual. detalhe importante que ele não mencionou. O Emerson disse, não vou atender você, um cliente fidelizado, porque ele já tinha visto com outro imobiliário. Ele falou, não vou atender você. Quem falou? O Emerson. Falou que não ia atender o cliente. Quem quer, Hermes? O Weber. Falou. O Emerson falou que não ia atender o cliente porque o cliente já tinha visto com outro imobiliário. Depois na de casa. 30 dias. Aí Tinha não, passado 30 isso aconteceu quando ele falou, eu já vi, o cliente, o que aconteceu? Quando ele começou a ver o imóvel, ele queria que a gente atendesse ele, só que a gente virou e falou, não, como você já começou a atender com outro corretor, vai lá e compra com outro corretor, normal, entendeu? A gente não vai atravessar o cara, né? Ele mostrou a casa primeiro. Uhum. E aí, a gente esqueceu o cliente, ficou lá, entendeu? Esse cliente não é nosso mais, é do cara, e o cara já mostrou, acho que não é justo a gente vender esse imóvel pro cara, sendo que outro corretor mostrou, mesmo o cliente pedindo. O cliente pediu pra gente atender. Falou, não, vai lá, antes dele começar a negociação com aquela casa Pra que ele vocês gostou, captarem, né? que ele estava fidelizado com a gente, sabe? A gente conseguiu fazer um trabalho bacana, ele fidelizou com a gente. Só que aí, nisso, 45 dias depois, ele voltou e falou, o cara não quer vender, a proprietária não quer vender pra gente. Aí mudou a história, entendeu? Aí mudou, houve um distrato, né? Houve um distrato não, né? Não houve nem contrato. Houve uma falha aí ele falou assim, cara, eu quero comprar de vocês. Vamos voltar a procurar imóvel novamente. Eu gostei muito daquela casa. Infelizmente não vai dar a segunda. Eu tô até quase alugando uma casa, porque eu não consigo comprar. Eu tenho Frustração, 2 milhões de às reais e não consigo Gente, comprar 2 uma milhões. casa, né? Aí a gente foi e usou essa estratégia. Antes de começar a procurar um novo imóvel para ele, a gente foi lá entender o porquê. No nosso caso, da nossa cliente, era que o primeiro imóvel que desistiu, ficou claro pra gente que a proprietária não queria vender porque ela tinha apego emocional à casa. Aí não tem o que fazer. Você não vai brigar com o cara, não, você tem que vender e tal. Na época eu até pensei em processar, sabe? Porque ela falou que iria vender, a gente chegou a negociar e tal. Eu queria receber minha comissão porque eu vendi. Porém, abri mão, que eu acho que a gente, né, nem tudo na vida é processo e, né, querer levar vantagem. Enfim, aí eu abri mão disso aí e continuei atendendo o Mas não é cliente. vantagem, né? Direito, né? É, direito, Eu mas não eu sou acho fã que eu também de não cobrar, vi. mas Mas é direito. era o meu direito, né? Porém, eu achei que era um desgaste desnecessário. E, né, o resultado vem depois, sem querer prejudicar ninguém. Tanto que você Enfim, vendeu pro mesmo cliente outro imóvel. vendi pro mesmo cliente o imóvel. E o cliente, inclusive, falou: se quiser processar, eu vou como testemunho, que eu também. A minha vontade é, porém, eu não faço isso. Eu já passei por isso também. Entendeu? Mas enfim. E aí acabou que deu certo. Então, essa venda, ela foi uma venda que. Inclusive, foi essa cliente, né, que foi no sábado, quando finalizou tudo, ela pagou os 100 e poucos mil de comissão e tal. Ela, no sábado de manhã lá, quando eu acordei com o barulhinho do Pix, ela mandou 5 mil de bônus. Ela falou que o que eu fiz realmente é muito difícil de alguém fazer, né, de ter contornado a situação. Então, eu ganhei um bônus, né, por ter desenrolado uma coisa que o imóvel dela estava à venda há muito tempo. Né? Então, ela perdeu a oportunidade de vender por causa ia perder, né, por causa de um sofá. E a gente conseguiu converter e eu ganhei mais 5 mil reais de bônus. É pouco perto do que eu tinha ganhado, né, na comissão, mas é 5 mil, né? Não é pouco. A primeira de alto padrão. Essa foi a primeira de alto padrão que eu vendi. E a que remunerou mais? A que remunerou mais foi um imóvel de 3 milhões. Essa aí foi a que remunerou mais. E foi a cliente de apenas uma visita. É o cliente que ele chegou e falou, já visitei, já tô com um imóvel comprado, tá? Lá no Fazenda Imperial. Mas eu resolvi ver porque eu gostei das fotos. É o cliente da foto lá. Resolvi visitar esse imóvel que eu gostei das suas fotos. Eu tô com o imóvel assim, já tá lá praticamente fechado. Já escolhi o imóvel que eu quero, mas resolvi dar uma olhada nesse. Entrou, coincidiu que ele veio com a esposa e com os filhos. Entrou, encantou. Aí eles começaram a falar lá, ele é japonês, fala e outro falando lá em japonês. É aquela casa que tem área de luz no meio? De luz no meio? Imperial? Hã? Tem uma areona de luz no meio? É essa casa? Não, essa não. Não, essa não. Essa é recente, né? Essa foi a última venda. Não foi essa não. Essa aí foi do mês passado. Você vendeu essa daí que tem uma Eu areona de vendi, luz no meio? essa eu vendi o mês passado. Que é uma mulher, né? É uma É mulher. captação minha, eu que passei pro Ever. É ele que passou pra você? Aí, ó. Pede sua parte. De Essa parte- foi luta também. Essa foi interessante, que foi mais feeling, né, da convivência aí com a Thaís. O cliente mora no Fazenda Imperial. Esse cliente comprou. Eu tô mostrando casa pra ele, ele entrava, não gostei e tal. Aí é que você percebeu detalhe no cliente, né? Ele entrava e olhava assim, olhava pra esposa e fazia aquele gesto assim. Ele sempre olhava na área de escritório, fazia uma cara de meio insatisfeito.
E aí, em uma das visitas, ele falou assim, aqui não cabe o meu cinema. Ele falou. Aí eu pescou aquilo. Eu falei, cara, eu sei que você mora no Fazenda Imperial, mas eu tenho uma casa no Fazenda Imperial que lá cabe um cinema. Um cinema para 50 pessoas. Vai depender de você. Quer ir visitar ele no Fazenda Imperial? Eu falei, onde você mora? Você tá vindo no terreno de 1.000 metros quadrados, você tá querendo vir pro Mont Blanc de 300 metros quadrados, você não vai achar nunca nada que você quer. Vamos lá, sem compromisso. Ele, vai fugir muito do meu orçamento. Eu falei, não, vamos lá pra ver, pô. Você não sabe. Foi lá, na hora que entrou, você viu o olhinho do cara brilhando assim, falando, nossa, né? É aqui. Porque ela tinha um porãozão embaixo, né? Tem um porão, filho. Aqui, amor, onde vai ser o meu cinema? cinema? Dá pra fazer cinema com sala de jogos do lado, entendeu? Acabou. O cara falou assim, essa aqui que eu quero. Começou a se imaginar no imóvel. Quanto que era aquela aqui, casa? Eu não insiste lembro. Eu naquele. lembro que tava abaixo do mercado. Bem abaixo do mercado. Né? Ela tava à venda por 2,5, na verdade, né? E aí, em questão de reforma, que vai ser preciso e tal, acabou que ela acabou sendo vendida por 2,100. 2,100. Aí tava dentro do orçamento dele. Ele vai ter que reformar Legal. depois, que, enfim, ele vai estar morando onde ele já mora, né? E com o cinema, que é o tanto ele queria. E em outro condomínio, com um terreno menor, ele não vai achar. Entendeu? Não vai conseguir achar uma casa para ele colocar o cinema dele, né? A não ser um terreno de 1.000 metros quadrados. Então, esses detalhezinhos, né? Que às vezes, até eu brinco, quando você tá visitando, principalmente do alto padrão, o cara não é muito de falar. Ele é mais de gesto, né? Ele olha para um lugar assim, ele faz uma cara de... Ele olha fixo pro lugar. Assim e tal. Faltou alguma coisa aqui. Então, isso você tem que estar... Você tempo tem que estar mais observando. Isso, você tem que estar mais observando do que falando. É. Não precisa ficar falando muito, que o cara já entende, ele já pesquisou, ele já sabe, ele sabe. Sabe até mais que você. Mais que, eu fui falar com um cliente, né, esse final de semana, falei, essa pedra aqui é um granito... Mármore. Mármore Via Láctea. Ele, rapaz, eu trabalho com marmoraria, isso não é mármore, isso é granito. Eu falei, opa, foi mal. Entendeu? Então, assim, você não precisa entrar muito em detalhe, o cara sabe. Às vezes você falou demais. Falou demais. Porcelanato, pé direito duplo. Cara, esse cara tem mais conhecimento que você. Sim, né? sim. Ele já chega falando, esse aqui, inclusive, é escovado e tal. Ele é mais fosco, tem mais porosidade, absorve mais Foi água. feito de tal forma. Feito, né, da temperatura tal. O cara sabe detalhes, né, que é a especialidade dele, enfim. É mais observar, realmente. É observar. Você vê gesto do cara. Com certeza. Né? Cara. Não faz sentido. Eu vejo muito corretor abrindo um imóvel. Não, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Você identificar onde a sala e a cozinha, mano. O cara, né? Entendeu? Vá. O que é interessante, né? Realmente filtrar o cliente. Você visitou em 3 imóveis, 2 imóveis. É não ter medo de perguntar. Isso aqui você acha que te atende? Falta algo? Né? Você gostaria que tivesse algo? Você se imagina que... Fazer perguntas que te dão feedback de alguma forma. Exatamente. O corretor tem medo do cara falar não perguntar. É bom o cara falar não gostei, porque você tem oportunidade de mostrar outra coisa, senão ele só vai embora e nunca mais te responde. Isso aí. Não te responde, exatamente. Tem uma pergunta que é chave, assim, sempre faço e sempre me ajudou bastante. O que você não gostou desse imóvel? O que falta, né? Sim, não gostei disso, não gostei daquilo. Aí ele começa... dar abertura para o cliente se expressar, né? Porque você não tá ali vendendo aquele imóvel, ele não precisa te desagradar, porque às vezes ele fica pensando nisso, né? Se eu falar a verdade aqui, eu vou desagradar. E na verdade, você precisa se mostrar do lado dele, e quanto mais você entender do que ele tá buscando, mais fácil para você identificar o imóvel, procurar o imóvel para ele vai ser. Sim. E é isso que às vezes a gente, né? Principalmente quando eu tava começando, eu já fui percebendo. Não pode ter medo de perguntar, ter um feedback. Teve uma resposta já que eu tive, você está querendo ter respostas privilegiadas, que eu perguntei se ela já se via morando ali, se ali atendia o que ela estava buscando. Aí ela até brincou, falando, você está querendo informações privilegiadas. Falei, claro, esse é o meu trabalho. Então, mas é minoria, a maioria das pessoas só responde, não é verdade? Sim, sim, poucos sim. que identifica alguma coisa e quer te dar um... E essa responde o que você pergunta. E essa dica aí, né, de perguntar, essa virada de chave aí também é bacana. Eu aprendi isso, que aí fica uma dica de filme, de série. Eu tenho muita dificuldade de ver televisão, porque eu acho que televisão tipo assim, você tá perdendo o seu maior patrimônio, que é o tempo. Porém, às vezes tem coisa que é útil, né? Por exemplo, ela tava assistindo uma série que chama La Gente, que é uma família
na França que vende imóveis de alto padrão. E ela ficava assim, vou assistir que isso aqui vai agregar e tal. E eu via aquele pessoal casando. Falei, rapaz, o cara tá casando. Um filme sobre o cara casar, jantando com a família e tal. Aí eu comecei a assistir um episódio, 2, 3, aí eu vi que o negócio agrega mesmo. E uma coisa que ele, né, fica a dica, vale a pena, chama L'Agence. Eles, caras, só vendem imóveis de alto padrão na França. E tem muita dica bacana, porque mostra o processo. Eles são corretores mesmo, sabe? Mostra eles realmente vendendo. E aí uma coisa que eles fazem com todos os clientes é essa pergunta. Aprendi lá. O que você achou desse imóvel? Essa é a pergunta crucial depois que sai, entendeu? E aí lá eles dão esse feedback. E o cliente do alto padrão também faz isso. Cara, o cliente do alto padrão, ele vira e fala, não, eu não gostei porque o quarto é pequeno. Eu não gostei porque a área de lazer não tá no formato que eu gosto. Eu não gostei porque não tem privacidade. Continua procurando, vamos continuar visitando. Ele fala, entendeu? Vai ter um ou outro igual esse, né? Falar, você tá querendo informação privilegiada e tal. Mas é minoria. Brincadeira, na né? brincadeira. Então, não pode ter também. esse medo, entendeu? Pergunta, porque aí você não fica cega. Aí você consegue já começa a funilar. Quando você pergunta o que você achou, ou qual que é o defeito, né, que você falou, né? O que você não gostou. Você não gostou nesse imóvel. Aí você já começa a excluir os imóveis que tem isso aí que ela não gostou. Fica mais fácil você mostrar o próximo. É porque, assim, eu acho que acontece com todo mundo de modo geral. Se você não fizer essa pergunta pra você abrir ali o próximo estágio da negociação, né, depois da visita, você tem que ir pro próximo estágio. Mas pra você ir pra negociação, você tem que entender se a pessoa gostou. Se você não abre essa pergunta, a pessoa ela vai entrar em alguma desculpa. Um exemplo, eu vou falar com a minha esposa, tal, te dou um retorno. E, cara, quer ver eu ficar louco? É isso. Pô, eu saí, eu moro numa zona, vou pra outra zona, saio da oeste pra norte, pra sul, pra onde for. Perdi meu tempo, né? Gastei meu tempo atendendo a pessoa lá 1 hora do meu dia pra no final de tudo eu nem saber se a pessoa vai querer comprar. Sim. Ela olhar pra mim, eu fico louco da vida. E diminuiu radicalmente quando eu comecei a fazer essas perguntas no final. Sim. Aí a pessoa já me fala, pô, William, não gostei, vamos pra outra. Maravilha, às vezes você consegue naquele mesmo momento. Isso aí. Né? Às vezes Isso você aí. termina aquela visita e vai pra outro que ela compra, que foi sua venda. A gente saiu de um imóvel e foi pro outro que ela foi comprar, porque ela deu feedback que ela não gostou. Então, assim, é muito importante, mas muitos corretores não perguntam. Daí ele fica lá de braço cruzado, esperando acabar a visita. Esperando. A pessoa vai falar. Sim. Ela vai na hora falar, vou conversar com a minha Acho que esposa, te aviso. Sim. Quando acontece isso, eu costumo perguntar assim, mas e você? Eu já entendi, pelo que ela me falou, ela não gostou do dormitório, por exemplo. Mas e você? O que você achou? O que você quer que tenha? Né? Porque quanto mais eu souber o que você está buscando, mais fácil vai ser para eu identificar o imóvel que vocês possam gostar. Então, quando a pessoa tenta jogar isso, eu falo, mas e você? E você? O que você achou? Para não deixar jogado muito isso. Porque tem pessoas que, de fato, não vão te dar um feedback, porque aí entra o lado psicológico, né? São pessoas que têm dificuldade de se posicionar. Sim. Tem muitas pessoas que não vão confrontar e falar que eu não gostei. Para elas é difícil falar que olha, eu não gostei. A pessoa tá aqui me atendendo na bondade, vou olhar e falar, não gostei. Exatamente. Tem pessoas que têm essa dificuldade de se posicionar, de falar um não, né? Não gostei, não vou comprar, quero ver outro. Ela acha que já tá incomodando, então vai o lado psicológico aqui de identificar isso para dar essa abertura para a pessoa dar esse feedback da forma mais tranquila e espontânea possível. Thaís e Marcelo. Aparência no alto padrão. Como que vocês enxergam? É mito aquilo que fala que não, o cara não olha, a pessoa é igual a gente, tanto faz o carro que você chega, a vestimenta que você tá. Quer começar? Ou não, realmente você tem que se colocar num nível parecido com o dele ali. Como que vocês sentem? Você tem duas moedas aí, né? Primeiro a visão que o cliente tem de você e depois a visão que você tem de você mesmo. Isso ajuda bastante para vender. Então, quando você está com uma vestimenta mais apresentável, com um carro mais bonito, com um carro melhor, um carro mais caro, você se sente mais confiante. Verdade. Isso aí é o primeiro passo para você conseguir vender imóvel de alto padrão. Você tem que ter confiança, né? Então, isso aí você já... uma coisa desse lado. Do outro lado, eu acredito que também faça diferença, porque o cliente ele vai olhar para você de uma maneira um pouco mais respeitosa, né? Do que você chegar você vai chegar a atender um cliente de chinelo e de bermuda para mostrar um imóvel de 3 milhões, né? Eu acho que não passa credibilidade. Não passa credibilidade. E o cliente não nota, ele nota detalhes. Por exemplo, eu não gosto, né? Não é uma característica minha andar com
penduricalho, por exemplo, relógio, pulseira, colar, então máximo um óculos. Porém, isso faz diferença, é uma coisa que eu vou ter que me adaptar. Eu fiz uma visita com um cliente, depois que a gente saiu da visita, o comprador, nessa visita, o construtor acompanhou, apresentou a casa. O comprador virou para mim e falou: você viu que ele estava com um relógio da marca tal que custa 40 mil reais? Eu nem sabia qual marca era o relógio do cara. E ele sabia, ele viu o relógio, ele sabia qual marca e sabia o valor. Sim. Entendeu? Então, ou seja, repara. Né? Repara. Eu não vou andar com um relógio de 40 mil reais, mas, né? É provável que nas próximas vendas, né? Após esse episódio, a gente já começa a andar com relógio pelo menos uns 3 mil, 5 mil, 10 mil. Isso aí. Assim como pro homem, né? O carro que ele tá andando ali traz mais segurança, eu como mulher, o salto alto, A por bolsa exemplo, também. né? Um salto alto, a roupa bem alinhada, dá mais segurança. É realmente uma mulher de salto, É. profissionalmente falando, dá a impressão que ela é mais, né? É uma mulher paquitante, de saltão. E Saber conversando andar de com outras salto, mulheres, né? outras mulheres, elas falam a mesma coisa. O salto alto, ele traz pra gente essa feminilidade, esse poder, né? A gente chama de empoderamento. Então, uma roupa adequada, eu diria adequada, para ocasião, né? Faz toda a diferença. Então, se a ocasião, a sua personalidade ali faz com que você goste de roupas rasgadas, roupas muito justas, você pode usar. Mas a ocasião permite que você use. Então, eu vou lá atender um casal. Eu possivelmente vou me adequar. Alto padrão, casal. Eu não vou colocar uma roupa toda rasgada, eu não vou colocar uma roupa muito justa ou decotada. Por quê? Qual a mensagem que eu quero transmitir? Eu já tô me sentindo segura com um salto alto, por exemplo. Eu tô me sentindo confiante. Eu vou transmitir essa confiança, eu quero transmitir essa confiança. Então, uma roupa, ela precisa acompanhar ali o quanto você tá se sentindo, né? O que você tá sentindo e o que você quer transmitir. Então, eu quero transmitir confiança, eu quero que aquela pessoa confie em mim. Então, se eu usar uma roupa decotada, possivelmente aquela mulher não vai confiar em mim, né? Para ir fazer uma visita só eu e o marido dela, por exemplo, se ela não puder ir. Então, fazer essa leitura também da vestimenta, porque a vestimenta, ela vai acompanhar a mensagem que você quer transmitir. A mensagem da personalidade, do comportamento como um todo. Então, eu me preocupo bastante com o que eu uso. Se eu vou de salto, não vou fazer uma visita e não tô usando salto, eu me sinto assim, nada. Eu não gosto de não usar salto. Mesmo que seja desconfortável em algumas situações, eu prefiro usar salto. Eu acho assim também que tão importante quanto a vestimenta é a postura, o linguajar, né, falar corretamente. É lógico assim que cada um tem suas limitações Até e tal. No WhatsApp também. No WhatsApp, né? Igual você vai visitar um cliente, o cara tá comprando 3 milhões de reais, você vai falar, nós, vai, entendeu? Né? O cara, você não passa credibilidade. E também, na questão da postura, é você tentar criar algum tipo de familiaridade com o cliente. E para isso você precisa estar sempre lendo, né? Tá sempre entendendo o que está acontecendo na cidade, porque vai surgir uma hora ou outra um assunto de importância, né, para o cara, que você tem que pelo menos ter um pouquinho de noção para poder dialogar com ele ali sobre aquele assunto específico. Está até um caso curioso, né? Lógico que isso foi uma coincidência e não acontece nunca mais na vida. Tinha uma visita que eu fiz, o proprietário, eu marquei o encontro proprietário e comprador e tal, eles estavam discutindo algumas coisas e conversando com o proprietário. Ele era diretor em uma empresa que presta serviço para a indústria de celulose, né? E uma das empresas que ele presta serviço é a Cenibra, que é lá perto da onde a gente, né, lá perto de Ipatinga, né? Uma cidade chamada, não sei se a Cenibra sabe qual que é, né? E aí eu falei com ele, que legal, tal, eu sou de Ipatinga, então você já foi em Ipatinga, a gente conversando e tal. Eu tenho um primo que dedicou a vida dele para a indústria de celulose. E ele trabalhou na Cenibra, depois ele trabalhou numa empresa em Mucuri, e hoje ele está em Guaíba. Ele é um dos, acho que ele é o CEO lá dessa indústria lá em Guaíba. Ele falou, qual que é o nome do seu primo? Eu falei, é tal. Ele falou, não tem lógica. Você é primo do fulano de tal? Eu falei, seu primo é importante, cara.
Manda uma mensagem pra ele, então, manda lá, quem sabe compra mais. Eu falei, vai comprar mais, porque ele é meu primo, né? Mas aí, numa brincadeira, eu mandei um áudio pra ele, falei, ô primo, tô aqui com fulano de tal e tal. Na casa dele, coincidentemente, tô vendendo, ele te conhece, tá, presta serviço aí pra vocês. Aí na mesma hora ele já respondeu, falando, ó, que coincidência, primo. Eu tô aqui na Dinamarca, num treinamento, que a empresa desse cara aí tá ministrando. Eu tô aqui nesse treinamento. Aí eu mostrei o áudio pro cara, ele tá lá na Dinamarca, realmente a empresa tá, eu não pude ir. Manda um abraço pra ele, manda um abraço pra família. Entendeu? Um negócio assim, né? Por causa do bate-papo ali, que gerou uma afinidade. Mas porque você conhecia a empresa, porque você tinha... Né? Você tem... Você dá abertura pro cara conversar, pro cara falar, pra ele se sentir, né, à vontade conversando com você. Isso faz diferença pra caramba na hora de você fechar o negócio. Criar afinidade. Criar afinidade. Tem que gerar isso em todos, né? Em todos. O correto é gerar isso em todos. Alguma coisa em comum, ou Alguma até coisa que comum. você tem de dificuldade ajuda. Isso aí. Não, Eu presenciei isso uma vez com o William, a gente foi vender uma casa lá, não sei se foi a capital vender, ele viu um skate na parede. Você lembra disso? Já foi. Você lembra disso? Já usei, né? Era um cliente meu. Não, esse skate aí e tal, eu que fabriquei. Eu falei, ô louco. E é ele mesmo que fabricou, cara. O skate tava na parede do cara, ele que fabricou. Na época que ele fabricava skate. Esse shape aí deve ser de 2014, mais ou menos. Ele cara, verdade. Eu conheço o proprietário lá, não sei o quê. E os dois são bons amigos. São amigos, gerou afinidade. Então, você tem que estar atento, né? Detalhezinho ali que acaba criando alguma coisa que é em comum com quem tá comprando ou com quem tá vendendo. E, cara, eu particularmente, eu nunca tive um atendimento que eu não consegui fazer isso. Porque, Sim, sempre cara, tem. Que seja o mínimo, que seja o time do cara. Sempre Né? tem. Que seja a crença religiosa do cara, não importa, mas alguma coisa você sempre vai conseguir ligar. Como, por exemplo, agora o Lucas comentando que o irmãozinho aqui da congregação, aí já vai criando essa... Tá vendo? Tem alguma coisa, né? E o corretor tem que usar isso. Só que o duro do corretor mata, eu acho, no que vocês falaram bastante, que é dar pergunta. O cara pergunta muito pouco. Eu vejo muito corretor atendendo, vamos falar de escritório. O cara chega, tal, vê número, mostra número pro cara, nem conversa com o cara. Nem sabe quem é o cara, só sabe o nome. Vendedor tem que saber fazer pergunta, ele não tem que saber explicar nada. Ele não precisa saber responder nada, ele só tem que saber fazer a pergunta só conversar. Essa afinidade só gerou porque eu perguntei pro cara com o que ele trabalha. Isso. Com o que você trabalha, entendeu? Não falei nada de imóvel, não falei com o que você trabalha. É uma pergunta assim. Você falou algo, trocando rapidamente para não esquecer, que eu achei muito legal. Você falou que marcou uma reunião com o comprador e vendedor. E na outra venda que você comentou, você falou que tinha marcado uma reunião com o comprador e vendedor. Você tem esse hábito de, para resolver algum possível problema, avançar uma negociação ou outros porquês? Não. Mas você tem o hábito de agendar reunião entre eles? Não é um hábito. Tem proprietário que não gosta, né? Tem proprietário que não gosta de que faça isso. Não é um hábito. Porém, às vezes eu julgo necessário para resolver algum tipo de atrito ou para passar mais confiança. Né? Cada caso é um caso. Na maioria das vezes, a negociação já está bem avançada. Ou então é um problema específico que precisa ser resolvido. Marcar o encontro entre comprador e vendedor normalmente é ruim. Atrapalha o negócio. Entendeu? Normalmente é ruim. A chance de dar errado é grande. Porém, às vezes é necessário. Né? Quando assim, é a última. Não tem mais o que fazer. Já considera a venda perdida. Então, é a última opção. Nesse caso específico, por que você teve que agendar essa reunião? Nesse caso específico, porque a pessoa que comprou, ela, na verdade, é o seguinte, ela quer comprar o imóvel, porém ela não quer assinar um contrato, porque ela depende de fechar o negócio. Na verdade, nem fechar, ela já fechou. Ela depende de ter o contrato dela assinado. E aí o proprietário do imóvel já queria voltar o imóvel para o mercado para vender. E esse imóvel, se ele voltar ao mercado, ele vai vender em uma semana, porque o preço está muito bom. Aí eu falei com o cara, para a gente passar a segurança, que eu sei que você tem capacidade, você não está brincando com a gente, eu te conheço e o proprietário também, então eu vou precisar marcar um encontro entre vocês dois. Eu gostaria que você fosse lá e transmitisse isso que você está transmitindo para mim com as suas próprias palavras para ele. Marcou, gerou afinidade, já está marcando para ir lá fazer, pra colocar os móveis planejados e tal, entendeu? Ou seja, resolveu o problema. Até tomar cerveja junto. Aí já marcou pra tomar cerveja junto. Mas no final de tudo não assinou o contrato. Ainda não. Ainda não. O negócio ainda não foi fechado. Não então, está concretizado. Só é pra garantir que seja isso aí. Pra ganhar um tempo aí pra poder assinar esse contrato. Pergunta de nem milhões, de bilhões. Você não fica receioso deles atravessarem você no sentido da sua intermediação, a remuneração do corretor?
Não, eu sou muito tranquilo com relação a isso, cara, porque assim, eu acho que o atendimento que eu dou para as pessoas que estão querendo comprar um imóvel, a forma como eu conduzo, a forma como eu mostro, a afinidade que eu consigo criar, acho que o cara ele ficaria com vergonha de fazer isso. E aí, além disso, tem a questão jurídica também, entendeu? Se isso acontecer, aí a gente vai para meios judiciais. Não pode dizer que a pessoa, não, esse cara aí não levou em consideração tudo que eu fiz e ele vai tentar comprar direto. Aí, judicialmente, que aí eu tenho, né, relatório de visita, conversa no WhatsApp, a negociação, todo, né, um aparato jurídico me protegendo para poder receber isso depois. Vai demorar um pouco mais, porém, eu vou receber. Então, eu não tenho essa dificuldade, tá? Eu não tenho esse medo de colocar vendedor e comprador quando necessário. Minha única preocupação é que quando isso acontece, a negociação é ruim. Porque normalmente o comprador ele vai expor ali tudo que ele quer de benefício na hora de comprar um imóvel. E normalmente isso ofende o vendedor. Verdade. E aí o cara não vende às vezes por ego. Então é melhor, por isso que tem um intermediador, né? Isso é um filtro, Você não né? passa, tem igual você falou, filtro. né? O cara fala assim, eu quero pagar, o imóvel vale 2 milhões, eu faço uma proposta de 1.700. Ah, beleza, vou falar com o proprietário. Eu não falo. Eu falo, cara, ele não aceitou. 1.700.000 é pouco. Essa casa mesmo fazer de Imperial. Nem falei com o proprietário. Ele fez, o cara tá vendo por 2,5, fez uma proposta de 1.800. Falei, não aceitou, ele aumentou, não aceitou ainda. Aumentou um pouquinho mais, cara, não, ele falou, tá irredutível. Não falei nunca, nem falei com ele nenhuma vez. Ele tá irredutível, não tem como. Eu tentei, argumentei, chorei, porque eu quero vender também. Mas é pouco, cara, não tem como ele. Então fala 2.100, se ele não quiser, não tem mais. Eu fui e falei com ele. Não, 2.100 dá pra fazer. Ele não tinha tido atrito, entendeu? Não teve o atrito até chegar no 2.100. O trabalho do corretor é muito importante. Entendeu? Então, o cliente final que atravessa ou o vendedor que infelizmente não valoriza, é porque realmente eles não entenderam o trabalho do corretor. Realmente é muito importante. sim. A maioria das negociações não teria finalizado pelo ego, como você disse. É ofensivo. Sim. A proposta inicialmente do comprador ou uma exigência do próprio vendedor. Eu fiz uma venda uma vez de uma casa de 1 milhão, que na hora de assinar o contrato, o vendedor não tinha... Ele deu o trabalho, na verdade, a venda toda, mas ele não tinha falado isso específico. Na hora de assinar, ele olhou pro comprador e falou, depois que eu receber, eu preciso de 60 dias pra sair. Louco, mas o cara ele comprou financiar 10 pau por mês, o cara vai pagar 2 meses com você morando. Ele, eu preciso disso, senão eu não assino. E colocou o contrato assim, o cliente sob pressão, não sei por qual motivo, acabou aceitando. Mas eu acredito que se fosse isso desde o começo, sem um corretor no meio, eu acredito que não teria assinado. Não teria dado. Que existe uma briga de ego ali, Isso. entre comprador e vendedor. E também a confiança, né? Porque às vezes a pessoa confia na empresa que tá intermediando, não Sim. confia no vendedor porque ele nem conhece. Sim. Pô, vou pagar, o cara vai estar lá morando, quem garante que eu vou conseguir morar? Ah, não, tem uma empresa aqui, mas é inconsciente, eu acho que não é nem conscientemente. Inconsciente, o cara, não, beleza, a empresa vai me ajudar a resolver o que precisar resolver. Mas tem uma Realmente coisa que é importante que não foi abordada, é justamente isso. A confiança faz com que você tenha um pós-venda, né? Deu um problema, quem eu vou recorrer? Opa, vou lá no William, vou lá no Marcel. Sim. Porque você gerou uma confiança onde, se der algum problema, você tá lá para ajudá-la a resolver. Sim. Agora indo para nossa reta final, 4 dicas aí para nossa audiência. Fazer 4 vendas no mês, ter mais performance. Pode começar 2, vamos dividir 2 Tá. dicas hoje. Eu vou pensar em uma aqui, logo de cara, que a gente já conversou. É você ir aberta a conhecer seu cliente. Vai neutra, né? Muito Vai legal. neutro. Quem é o seu cliente? É aquilo que eu falei da incógnita, né? O cliente é uma incógnita. Quem é aquela pessoa? O que ela está procurando? E através disso vai ser, né, a pergunta. Qual pergunta você vai fazer? Quantos filhos você tem? Que legal, você é daqui, né? Você trabalha aqui perto? Então, são perguntas que vão te dar um norte. Não, trabalho lá do outro lado da cidade. Mas por que você quer morar aqui? Eu quero morar aqui por esse motivo. Então, você vai formando o perfil do cliente. Você vai formando ali o produto, né? Você vai conseguindo identificar, através das respostas que ele te dá, o produto que você vai oferecer para ele. Então, você vai encurtar um pouco mais o caminho, ao invés de você só saber, eu quero uma casa de 300 mil, 500 mil, 1 milhão. E você tem várias casas de 1 milhão para vender, de 2 milhões para vender, de 500 mil para vender. Então, fica muito amplo, né? Muito aberto. Então, quanto mais você conhece o seu cliente, mais claro vai ficando o que oferecer para ele. Então, essa seria a primeira dica que eu daria. Vai primeiro com o intuito de conhecer o seu cliente.
antes de ficar só oferecendo imóvel. Verdade. Eu falo a segunda e depois eu falo Então, a minha tá relacionada com... Eu acho assim, especialize no nicho que você quer atender. Conheça o imóvel, conheça a região, conheça o público que você quer atender. Especialmente o imóvel e a região, né? Seja autoridade, ou seja, um especialista no imóvel que você quer vender. Não vá vender um imóvel sem antes conhecer o condomínio, sem antes conhecer o prédio ou sem antes conhecer o bairro que você está oferecendo. Vá preparado. Primeiro passo, vá preparado. Verdade. A segunda dica também, a gente já conversou aqui, é a linguagem, a postura. Então, se é do alto padrão, se é do médio, do baixo padrão, é você se adequar à linguagem daquele cliente. Se ele fala, né, de forma mais informal, então converse com ele de uma forma informal. Converse com ele de uma maneira que ele fique confortável e à vontade para ter trocas com você. Se é um cliente do alto padrão, sinta-se seguro também. Se ele conversa de uma forma mais formal, converse de uma forma mais formal. Seja mais sério, se ele for mais sério. Seja mais objetivo, se ele pedir que seja mais objetivo. Porque cada cliente você vai identificando. Se ele rodeia muito para falar, né? Não é objetivo. Então, você vai perceber que esse cliente, se você for muito direto, você pode assustá-lo. Mas tem o cliente, principalmente no alto padrão, que ele é bem mais objetivo, não tenha medo de ser objetivo. Então, a sua linguagem, a sua forma de se comunicar precisa ser adequada ao cliente. Perceba isso no cliente e converse com ele, né? Trate ele da forma que você perceber. Seja objetivo se o cliente for objetivo. Se você ficar rodeando muito para falar, olha, essa casa é, sei lá, 2 milhões, mas dá para negociar. Não tenha medo, olha, essa casa é 2 milhões, né? Tá confortável para você esse valor? Né? Ah, tá muito alto, tá muito baixo? Ah, eu tenho uma casa de 1,5 milhão. Ah, não, eu quero de uma casa maior, de valor maior. Não, eu tenho uma casa maior, de valor maior. Tá bom para você? Então, não ter medo de ser objetivo, de adaptar a linguagem. Mas se você também, né, for falar assim com o cliente do baixo padrão, você tem que ver se ele permite você falar dessa forma, porque senão ele também vai se sentir ofendido. Vai. Aí você também perde o cliente. Esse foi um dos motivos que eu comentei quando eu iniciei lá na Weber, que era... Até hoje, né? Médio para alto padrão, sempre foi. Esse foi um dos motivos que eu não consegui me identificar, porque eu sempre fui molecão. Hoje em dia eu tô muito melhor comparado a antes, mas muito. Vocês me conheceram antes que eu trabalhava de calça colorida rasgada. Mas naquela... Se hoje eu já tenho dificuldade no linguajar, na postura, imagine naquela época para atender um cliente nesse padrão. Uhum. Então, eu vi que eu me identifiquei muito no apartamento Minha Casa Minha Vida, ali, apartamentinho na planta, porque eu comecei a vender pro meu entorno, pros amigos que jogavam bola comigo e tal. Aí foi mais fácil. Então, você percebe o quanto que se adaptar ao seu cliente, né? Eu ir lá toda de salto alto, né? Toda de terno, sei lá, com um cliente que eu vou vender uma casa de 200 mil, ele não vai ficar confortável comigo. Eu tenho que gerar alguma afinidade com ele, primeiramente, para ele me ver acessível. Isso é verdade. E a última dica De milhões. De milhões, hein? Essa vale milhões. Isso é pra ganhar 180 pau de comissão. Aprenda a ouvir mais do que falar. E não só ouvir, né, com o ouvido. Ouvir, né? Você tem que ouvir a linguagem do cliente, a linguagem às vezes até corporal do cliente. Então, quando você for visitar, que é o momento ali que tem a maior possibilidade de fechar uma venda, né? Quando você levar um cliente para apresentar um imóvel, escute mais do que fale. Então, observa o cliente, veja quais são os sinais que ele está dando. Quando ele olha para uma cozinha, ele faz uma cara que ele gostou. Às vezes, uma ruguinha que ele dá ali do lado do olho já demonstra que ele não gostou. Ele não vai falar, mas ele vai demonstrar pelo corpo dele. O corpo vai falar mais do que a boca. Então, preste atenção. Mais importante do que falar é saber ouvir. Complementando essa parte, né? Quando a gente entende a linguagem corporal, eu vi que a pessoa olhou torto para a cozinha pequena. Você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto. Ah, então, para você uma cozinha maior te atenderia mais, né? Então, você vai criando afinidade com o cliente pela leitura que você vai fazendo, sem nem precisar, às vezes, né?
ter ouvido do cliente que ele não gostou daquela cozinha. Legal. Gente, vamos lá. Algum recado aí, William, pra nós? Tranquilo? Nada, eu acho que foi muito bom. De Acho que boa? é bacana essa troca de experiência. E se eu fui inspiração pra você, saiba que você é inspiração pra mim hoje. Eu quero chegar no Legal. alto padrão e vou usar muito desses gatilhos. Vou te chamar de novo daqui uns dias. Pode chamar. Vamos aqui bater Mês mais que papo. vem, ó, vendi 4 imóveis em um mês, graças É, ao podcast, hein, Já galera. era, vai ser nosso patrocinador. Não, muito Amém. bom. É isso Muito bom aí, aprender, gente. muito bom aprender. Estamos encerrando aqui por aqui, tá? Me siga nas redes sociais, Lucas Moreira MH. Corretor William Duarte. Casas redes Condomínio sociais. Sorocaba. E a sua rede Thaís. social? Corretora.altopadrão. Aí sim. Aí É. sim, Ou hein? Belbelita Psicologia e Saúde. Aí, Show. muito bom. Gente, obrigado, valeu, até a próxima.